Neste vídeo eu vou falar sobre esses dois livros que me fizeram entender profundamente o que era ser boazinha demais e as consequências desastrosas de continuar com esse padrão de comportamento. Se você se considera muito boazinha e gosta de ler, principalmente os livros que te façam desenvolver e expandir a mente, não pode deixar de ler esses dois livros que estão aqui na minha mão. A Maldição dos Bonzinhos, da Jaque Merson, e A Síndrome da Boazinha, da Harriet Breaker. São os livros que eu recomendo para você que quer compreender a origem desta postura de boazinha, o quanto ela impacta negativamente em todos os aspectos da sua vida e principalmente como viver bem consigo mesmo, mesmo sendo boazinha. Os dois livros foram escritos por psicólogas e, na minha visão, é uma leitura que um livro complementa o outro, sendo esse maior aqui, mais complexo, mais detalhista. Então, eu recomendo começar por A Maldição dos Bonzinhos, que é mais sucinto, tem muita coisa que tem neste aqui também, por isso vale a pena ir do mais simples para depois partir para o mais complexo, até para você entender melhor. O livro da Harriet, A Síndrome da Boazinha, ele é mais denso e a autora traz a cura desta síndrome, que foi o nome que ela mesma deu para essa compulsão de agradar, de deixar o outro sempre como prioridade, de se esquecer de você. Ela traz a cura sobre a perspectiva de um triângulo, do que ela chama de triângulo da compulsão por agradar. O que seria esse triângulo? Seriam os 3 elementos que fazem você ser uma agradadora compulsiva, que são os pensamentos agradadores, os hábitos agradadores e os sentimentos agradadores. Então, todo o livro dela é conceituado dentro desse trio. E ela diz que se você descobre qual que é o predominante, qual que é o mais forte em você, é aonde você deve trabalhar o seu processo da cura dessa compulsão. Ou seja, supondo que o meu lado mais dominante seja dos sentimentos agradadores, meus sentimentos que fariam eu ser essa agradadora compulsiva, significa que eu teria que começar o meu processo de cura a partir dos sentimentos agradadores, que ela explica detalhadamente todos esses elementos. Ela traz um teste para você saber qual é o seu dominante, também outros testes, né? Como eu falei ao longo de todo o livro, sempre trazendo esses 3 elementos da compulsão por agradar. Então, esse livro aqui, ele está dividido em 2 partes, que a primeira é bem conceitual, tá? Explica esses componentes, traz situações vividas por suas pacientes, e a última parte é a parte que é um plano de 21 dias para a cura dessa compulsão, que ela sugere que seja feito um exercício por dia, mas que nada impede que você faça esses exercícios, não dentro dos 21 dias, mas se você achar melhor, cada um dentro do seu próprio tempo. Eu estou tentando achar aqui a parte de... Ó, tá vendo? Ó? Então, vamos só para vocês entenderem, ó. Essa parte toda aqui conceitual e esse finalzinho aqui é o que ela traz o plano de 21 dias. Eu comecei por ele, mas na verdade a minha leitura que eu recomendo é esse pequenininho que a gente vai falar agora, A Maldição dos Bonzinhos. Que, como vocês podem ver, ele é bem mais fino, né? E eu separei um trecho dele que eu vou ler para vocês, que a Jaque retratou bem. Por que que ela diz que o bonzinho, a boazinha é amaldiçoado? Olha só. Tenho presenciado vidas, relacionamentos, carreiras e o bem-estar de muitas mulheres e homens prejudicados pela crença de que, para serem apreciados, amados e aceitos, eles têm de se limitar a comportamentos que julgam aprovados pelos demais. Ele às vezes inclui alguns ou todos os seguintes: sempre ser educado, amável, prestativo, encantador, divertido, fazer as pessoas se sentirem bem em relação a si mesmas, não decepcioná-las, nunca dizer não, evitar conflito e pôr a necessidade dos outros antes das delas. Quem se identifica, hein? Bom, ela continua. Decidi dar a isso o nome de maldição dos bonzinhos, pois se trata, na verdade, de um paradoxo. Todo mundo quer ser reconhecido como uma pessoa boa. Mas para esses indivíduos
Isso se assemelha a uma maldição lançada a eles no início por uma bruxa má. É isso que, essa analogia que ela faz do nome do livro. Tornam-se aprisionados, sufocados e oprimidos pelo peso das expectativas dos outros e sentem que mudar não é uma opção. Os bonzinhos acreditam que expressar as próprias necessidades significará serem rejeitados e não amados, e, em consequência, reprimem a manifestação de muitas partes importantes de si mesmos, entre elas sentimentos como raiva e ressentimentos, quais, em seguida, ferve em fogo brando no íntimo. Quem nunca guardou a raiva, a mágoa e falou que estava tudo bem, tudo certo, e aquilo ficou remoendo, remoendo, como ela diz aqui, como fogo brando. Ninguém toma conhecimento do que acontece de fato, porque eles sempre parecem ser agradáveis e sorridentes. Então, um dia, o bonzinho explode e todo mundo choca. Quem não falou, nossa, você não era assim, o que está acontecendo com você? A pessoa boazinha se sente desaprovada e, por isso, acata a própria crença infrutífera de que a sua raiva é inaceitável para os outros e assim se perpetua o ciclo ou a maldição. Ou seja, a maldição seria esse sentimento de você nunca poder ser você mesma, ou seja, nunca poder demonstrar esse lado ruim. Você precisa mostrar para todo mundo que você é a melhor pessoa do mundo. Quando eu li esse trecho, eu disse, gente, sou eu sem tirar nem pôr. Resumidamente, a maldição dos bonzinhos, ela fala da importância das crenças infantis, tanto conscientes como as inconscientes, que nos fizeram acreditar na necessidade de sermos boazinhas, inclusive para obter o amor dos nossos pais. E eu gostei bastante porque ela fala muito da importância, né, dessas crenças, de como elas foram construídas na nossa infância, a relação com nossos pais, a necessidade de se provar para eles que nós somos bons, das consequências que isso tudo trouxe para a nossa fase adulta. Então, esse é um assunto que a Harriet, no livro dela, A Síndrome da Boazinha, ela não aborda, e eu achei que precisava abordar assim, ou se ela aborda, ela passa muito superficialmente ou indiretamente. Então, ela aqui nesse livro também traz a necessidade de se mergulhar profundamente no autoconhecimento em nós mesmas, revisitando a história familiar, o legado que foi nos deixado e descobrir quais são nossos desejos, nossas vontades, que estão adormecidas, e a partir dessa busca, desse encontro, ela orienta a fazer as nossas escolhas, aprender a dizer não, impor limites, encarar as pessoas difíceis, sempre trazendo experiência dos seus pacientes e dela também, que ela era uma boazinha, demonstrando as dificuldades, os progressos dessas pessoas, assim como no livro da Síndrome da Boazinha também. Os dois livros, eles trazem estratégias e exercícios que devem ser colocados em prática. Aí, nesse livro aqui da Jaque, ela também fala sobre a importância de trabalhar os sentimentos, os pensamentos e os hábitos no processo de cura. É por isso que eu recomendo que você leia primeiro este livro e depois o Mais Grossão, assim, até para você entender. Aqui embaixo eu vou deixar o link dos dois livros, se você quiser adquirir pela Amazon, e é o mesmo valor que se você for comprar pelo site deles. Olha, sem sombra de dúvidas, ler esses livros foram aquele start que eu precisava para entender o que acontecia comigo. Porque até então eu achava que o meu problema era ter uma autoestima baixa, insegurança, medo de me impor, de dizer não. E eu ficava tentando métodos e práticas que não surtiam tanto efeito, porque o problema não é o problema. Isso tudo eram sintomas de uma causa que me ensinaram que isso não era defeito, que ser boazinha era uma qualidade, mas o preço que eu pagava por ser assim era muito alto. Para mim já não estava fazendo nenhum sentido continuar sofrendo desse jeito. E se você já leu esses dois livros, me conta aqui nos comentários o que achou, quais foram os seus insights, se vocês querem que eu faça uma resenha sobre eles. É isso, pessoal. Esse vídeo eu não tinha intenção de fazer uma resenha, como eu disse, mas é só mesmo para apresentar essas duas opções de livros que, para mim, foram um divisor de águas e me fizeram rever meus conceitos
sobre a minha boazice. Se foi interessante esse conteúdo para você, deixa o seu joinha. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Super beijos. Até o próximo vídeo.